Boa noite a todos, meus amigos de estudo. Hoje, então, é dia 17 de setembro de 2025. Estamos iniciando mais um estudo do NEP Brasília. Esse é o nosso encontro de número 35. E assim, vamos hoje dar início ao estudo do plano espiritual à luz da doutrina espírita. E antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma leitura inicial e em seguida a nossa oração. Desde já, agradeço a todos os presentes, a todos que irão ouvir, participar, inclusive posteriormente. Vou compartilhar então um estudo de uma passagem. Olha. Já estou aqui compartilhando, tá certo? Ahn, o estudo é a passagem, né, de harmonização. É do livro Vinha de Luz, escrita por Emmanuel, no capítulo 133, intitulado Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Disse Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual, que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada e transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim como material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Emmanuel. E assim, vamos então serenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao alto, em atingindo vibrações mais sublimes, mais leves e mais amplas, e agradecendo a Deus e a Jesus por mais um momento de estudo da Sua palavra, dos seus ensinamentos, para que possamos, Senhor, como lemos anteriormente, reformarmos, organizarmos, melhorar essa nossa casa íntima, que possamos, que a sua luz, Senhor, penetre em nossos corações, para que possamos de alguma forma retirar todas as coisas desprezíveis, as coisas que estão por ali acumuladas, fazendo essa questão de limpeza interior.
É esse o movimento de purificação, de elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas frequências vibratórias. E assim, Senhor, é através desses estudos e da literatura e da nossa própria convivência é que vamos, devagar e sempre, melhorando a cada dia a nossa casa mental e fazendo a nossa transformação íntima. Obrigado pelo estudo da noite e vamos dar início, então, graças a Deus. Vamos dar início ao estudo de hoje, falando sobre um tema muito interessante, que é o plano espiritual. Isso, nós já estamos, né, percorrendo aquela listagem que Xaxá vai mostrar, né, tendo essa base, na verdade, para que o próximo ano possamos verdadeiramente fazer um estudo, um verdadeiro mergulho, né, piano, né, nas passagens do Evangelho à luz da doutrina espírita. Isso. Xaxá, é com você, Xaxá, esse estudo de hoje. Muito obrigada. Vamos lá. Microfone seu está fechado, Xaxá, e Fechado, o seu primeiro slide já está ok. isso, exatamente. Então, acho que agora, deixa eu só mudar a visualização aqui. Segundo, lá, preciso ver você. Tem microfones abertos aí, né, Denise? Eu vejo isso agora para você, pode deixar. Tá ótimo, então. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, boa noite. A quem eu ainda não dei boa noite, a gente estava conversando aqui nos bastidores, trocando as ideias, e uma alegria muito grande a gente voltar a falar com vocês, né? E dando continuidade aqui à nossa proposta. Quando eu falo nossa, a nossa proposta do NEP Brasília. Como a Denise falou aí no começo, e é bom a gente sempre frisar, e lembrando até uma pessoa que estava no grupo aí, acho que não está mais, perguntou um tempo atrás, mas é um estudo, vai ser um estudo sistematizado da doutrina esse ano, e não é bem isso, tá? Na verdade, não é nada disso, né? Aí, a proposta foi da gente reforçar os pontos fundamentais que a doutrina espírita traz para nós, né? E a doutrina já está com mais de 160 anos e ela, ao longo desse tempo, consolidou uma série de pontos que são fundamentais, básicos, básicos, para o entendimento do corpo doutrinário, né, do corpo da doutrina como um todo, que é a mesma coisa que Jesus trouxe para a gente de ensinamentos, só que agora mais explicado, mais detalhado, e a gente já sabe disso, a gente já somos espíritas, eu gosto de frisar isso. No Livro dos Espíritos fala que as leis de Deus estão gravadas na consciência, depois fala que Jesus é o guia e modelo, né, na sequência ali das perguntas, e depois que fala que ele é o guia e modelo, e fala, mas por quê, né? E já que ele falou tudo, muita coisa, por que que a gente tem que falar? A doutrina espírita trouxe isso novamente, né? Trouxe uma série de coisas, série de ensinamentos. Está lá na pergunta 627. Por que a gente ia esquecer, como esqueceu, né? E a gente precisava, sim, de uma explicação melhor do que o mestre falou. Então, para a gente entender melhor, né, e a gente fala aqui com todo respeito e carinho, né, com relação às demais vertentes de estudos religiosos, a doutrina espírita ela tem uma explicação que é diferente. É diferente. Porque, por causa exatamente desses princípios básicos que a doutrina prega, né? Então, por isso, só simplesmente por isso que a gente está aqui reforçando todos esses pontos. E já caminhamos bem. Desde o começo falamos sobre os aforismos, né, que Kardec mesmo trouxe, ou seja, aquelas frases ou aqueles estudos, né, aqueles aprofundamentos que foram feitos não só por Kardec, mas pelos seus ali
colaboradores ali contemporâneos, e que esses estudos criaram, né, vamos colocar assim, frases, princípios e coisa e tal. E a gente estudou bem sobre os aforismos aí. Um exemplo bem prático é aquela famosa passagem atribuída a Leon Denis, contemporâneo lá de Kardec, né? Um pouco depois ele começou os estudos, começou assim, apresentou, escreveu livros, mas lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai falar aquilo que a gente resumiu como sendo: a alma dorme no mineral, se agita no vegetal, enfim, eu nem lembro da frase direito, né? E desperta no homem. Ele não falou exatamente isso. Lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala, ele faz um estudo sobre a evolução anímica e ele cita por duas ou três vezes e usa a expressão dormita, né? Ele fala o homem ou o espírito, ele não fala alma, mas enfim, é a mesma coisa, né? Acaba sendo que dormita no mineral, se agita no animal, ou né, enfim, sonha no vegetal. Enfim, são coisas que foram frutos de estudo que gerou um princípio, vamos colocar assim, tá? Então, esse é o objetivo do nosso estudo aqui, que a gente está avançando ao longo desse ano. Deixa eu só, opa, avançar, que acho que vai ter que ser no manual. Ah, é isso. Bom, eu já acho que não estou vendo mais vocês, mas eu vou abrir a telinha aqui do ladinho. Deixa eu ver. Acho que agora eu consigo ver vocês. Tá. Então, esses são os princípios básicos, né, ou fundamentais. E a gente já passou por tudo isso, gente. Então, a diferença da doutrina para as outras religiões são esses pontos aqui. Esses pontos. E todo espírita cristão precisa estudar, precisa entender. E aí, é graças ao Kardec e a obra de Emmanuel, do Chico, então, sobretudo, a gente estuda, a gente tem muitas coisas bacanas. A gente já viu sobre Deus, Jesus, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura. Chegamos agora no plano espiritual. Ainda temos mediunidade, influência dos espíritos em nossa vida e ação dos espíritos na natureza. Por quê? E esse é um trabalho, a gente repete, que o Honório construiu lá atrás. Porque a mensagem do Cristo, ela, ela perpassa todos esses princípios. Ou os princípios que a gente está estudando passam por todas as passagens de Jesus. Todas. Então a gente vai ver em alguma passagem algo mais forte sobre o perispírito, ou sobre o espírito, ou sobre o livre-arbítrio. Numa passagem barra parábola, ou seja o que for, a gente vai ver, às vezes, todos esses princípios ao mesmo tempo. Tá? Por que que a gente reforça? Não é reforçar, não diria isso, tá? Eu diria assim, por que que a gente está comentando mais sobre o Novo Testamento, né? Ou o Segundo Testamento, como a, a, a Silvia gosta de falar, e a Cris também, né? Primeiro, segundo, tá? Uhum. É, porque a mensagem de Jesus, ela veio trazer uma transformação, não vou dizer estrutural, porque nós temos no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, toda a mensagem de amor, né, que Deus legou aqui para a humanidade terrestre, para o nosso planeta. Então, é uma história que tem que sim ser muito respeitada, construída a sangue, suor e muita lágrima dos nossos irmãos, hebreus, sobretudo, né? Então, realmente é valoroso a gente estudar. Mas Jesus veio e deu né, um ressignificado para muitas daquelas coisas que estão lá no Primeiro Testamento. Então, o foco maior é na mensagem do Mestre, né? Que sabemos pela doutrina espírita, ele sendo mestre por excelência, sendo o co-criador do planeta Terra, todos os emissários, todos, repito, com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, todos os profetas e emissários que estão figurados no Primeiro Testamento, no Velho Testamento,
foram enviados por Jesus. Estão debaixo da sua salvaguarda, da sua gerência, contemplando que o Moisés, grande médium, recebeu dos emissários do Cristo os 10 mandamentos. Enfim, gente, desde o começo, ele já era. Então, ele está em tudo. Conta Emmanuel que a gente não conseguiu, né, os grandes religiosos e filósofos e cientistas não veem Jesus, né, nessas coisas e preferem chamá-lo, sem saber, estão chamando assim a ele, né, de natureza. Olha só como é que é. Então, Jesus está na natureza, claro que está. Então, ele criou tudo isso aqui com a permissão de Deus. Enfim, a ênfase maior é para o nosso querido e amado Mestre Jesus e tudo que ele fez e falou, né, enquanto estava aqui conosco, tá? Então, fazendo esse preâmbulozinho aí, que isso tudo, né, para, vai nos preparar e nos deixar mais firmes, né, com relação a qualquer coisa que a gente for estudar. Qualquer coisa que a gente for estudar no ano que vem, porque nós temos uma programação para esse ano, né, Denise? E o ano que vem a gente vai, né, a Denise depois vai falar um pouco melhor em outro momento, vai fazer uma enquete no grupo, para ver por onde a gente começar, né? Ou retomar os nossos estudos, tá? Então, importantíssimo isso. E a gente vai dar sequência aqui agora ao plano espiritual, tá? Na semana passada, ou desculpa, há du- há 2 semanas, a gente falando um pouco aí sobre a vida futura, né? A gente lançou algumas perguntinhas aqui, eu trouxe de volta para a gente dar ênfase para a última pergunta. Então, sim, aquele famoso de onde eu vim, né? A doutrina espírita explica. Somos espíritos, enfim, criados por Deus, tivemos um início, não teremos fim. Então, de onde eu vim, para quem está estudando com a gente aqui, estuda a doutrina, está pacificado. Nós sabemos de onde viemos, né? Na sua origem, viemos das mãos de Deus, da sua vontade, né? E mais depois disso, a gente veio de outros lugares. Alguns não vieram, não foram criados na Terra, vieram de outros planetas, porque a gente sabe da transmigração, né, entre planetas, graças à bondade de Deus. Enfim, a gente sabe disso. Então, gente, estamos em paz. De onde vim? Onde estou? Sabemos o contexto, nós sabemos. Nós podemos saber dos detalhes, porque a gente tem um véu do esquecimento, mas a gente sabe do contexto que a gente está aqui agora. André Luiz fala: o melhor lugar é o aqui. O melhor tempo é o hoje, não é o passado, sabe? Então ele fala isso. Nós já tivemos em tantos lugares. Hoje estamos aqui. Aqui é onde? No Brasil? Não, estamos no presente, né? Somos quem somos. Eu sou um espírito que hoje eu estou envergando, né, essa vestimenta masculina, né? Estou no corpo masculino, mas já perpassei por tantas outras situações de vida, como todo mundo aqui hoje tem um nome pelo qual me chamo, e pelo que eu me chamo, mas eu sei o contexto do que eu estou fazendo aqui. Sei. Nós sabemos, com a doutrina espírita sabendo. Não estamos perdidos, não estamos isolados, não estamos órfãos de ninguém, de Deus, principalmente. Então, a doutrina explica isso. Agora, a pergunta que costuma permear, povoar a mente de todos nós e de muitos é: para onde vou? A doutrina explica tudo. Mas Jesus já explicava. O Velho Testamento, o Primeiro Testamento também já explicava. A gente não entendia direito porque é normal, né? Estávamos numa fase ainda um pouco infantil para muita gente, em termos de planeta, né? Outros já vieram de fora com muito conhecimento, mas ainda um pouco embotado com a situação nova, né? Muitos anjos decaídos, vamos colocar assim, que a gente estuda isso também na Bíblia. Caímos de onde? Então, os que já, entre aspas, estavam nessa anjos,
caíram. Caíram num planeta como esse. Perderam o que tinham conquistado? Não, em termos de espírito, não. Mas um mundo muito primitivo. Então, sim, né? A gente tinha dúvidas, porque a gente não entendia direito onde estávamos. Uma prova não. Um dos assuntos que nos remete a isso é, por exemplo, que é a doutrina espírita, que é a metempsicose, né? A gente encarnar em corpos de animais, ou como animais. Isso, no Oriente, na Índia, em outros lugares aí, muita gente acredita, né? Muita gente acredita. A doutrina explica que isso não acontece, porque a gente não retroage. Mas tem tanta coisas, nuances espirituais, né? Que uma das explicações é essa. Muita gente que veio de outro planeta mais evoluído, como o sistema de Capela, que Emmanuel comenta, quando chega num planeta inferior, gente, aí eu vou usar uma expressão de uma amiga querida minha, que a gente conversando muito tempo atrás, ela, ai, Deus que me livre, voltar para um mundo primitivo, como é que eu vou viver sem chapinha para mexer no meu cabelo, sabe? Enfim, a gente sai de um mundo que já tem uma evolução, né? Imagina o nosso planeta Terra, e a gente tem que ir para um planeta primitivo, sabe? Encarnar em corpos um pouco mais grosseiros, com o cérebro um pouco mais grosseiro, menores e tal. A gente muito provavelmente vai criar a tese da metempsicose, que a gente encarna em corpos de animais, porque para a gente é um corpo mais grosseiro. Enfim, a doutrina espírita explica tudo isso para a gente. Mas já no Velho Testamento também já tinha essa explicação. A gente é que não entendia direito. Mas é a grande pergunta: para onde vou? A gente viu sobre a vida futura, então é uma questão de fé, de confiança, que levou, né, com muita firmeza, muita bravura, um povo a sustentar o Deus único, a sustentar a sua crença, porque eles tinham fé em algo, numa vida futura. Para muitos, a vida era aqui na Terra, era bem material mesmo. Tanto é que muitos não conseguiram chegar, por exemplo, a Canaã prometida, né? A terra da promissão. O próprio Moisés, gente, coitado. Lutou, 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 conta a Bíblia, numa simbologia muito bonita, em que ele desencarna vendo de longe, ao longe, a terra prometida. Mas ele mesmo não conseguiu chegar, né? Enfim, a vida futura. Podia ser aqui, podia ser sei lá onde, mas tinha. Mas aí vem a pergunta: como é que é, sabe? Como é que é na vida futura? Como seria isso? Como isso se dá? Se não é material, se é espiritual, como é que isso acontece? E é o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui, fazendo essa mescla da doutrina espírita com algumas passagens que o Honório bem separou lá atrás, para que a gente fizesse essa comparação, né, ou essa correlação. Então, eis a pergunta: para onde vou? Plano espiritual. É o que a gente vai entrar aqui agora, tá? Não custa nada a gente brincar com os mineiros de novo, né? Dom Covim, Oncotô, isso aí a gente já sabe. Agora, Proncovô, talvez seja o grande dilema momentâneo. Nós espíritas que já estudamos um pouco, já lemos um pouco, a gente já tem uma noção, já tem uma ideia. Mesmo na época de Kardec, isso aqui não era tão claro. Não era tão claro. Porque eram relatos, baseados em relatos também, né? Só que não tínhamos tantos detalhes, não tínhamos. A gente tinha, assim, um espírito que voltava. Ah, onde é que você está? Estou no mundo espiritual. E como é que é aí? Ele vai citar alguma coisa, tem uma mesa, tem aqui, eu fui, eu voltei, fulano me trouxe, mas a gente vai ter uma série de textos, mas Kardec, ele trazia tudo para uma forma mais racional e do intelecto. Nós vamos ver referências aqui. Não vamos entrar nela, mas vai ter referências da Revista Espírita, do próprio Livro dos Espíritos e outras referências daquela época de Kardec e depois, em que fala-se do assunto.
mas não aprofunda. Não aprofunda, sim, porque o tempo, com outros livros, outras literaturas, um médium fantástico como o Chico, ele iria trazer novas mensagens. Então vamos seguir. Ó, vamos para o começo. Olha a Gênesis aí. Eu estava conversando um pouco aqui nos bastidores, né? E falando sobre estudar a Gênesis ou Apocalipse. Até falei assim, gente, isso não é tão simples assim, mas assim, estou falando por mim, tá? A Magda até falou assim, meu Deus, então não é tão difícil assim, será, né? Ela não falou isso, mas deu a entender. Gente, para quem gosta, é fantástico, deve ter muita coisa aí. O Honório Abreu tem um estudo fantástico, fantástico. Tá tudo no Spotify, tudo no Spotify, estudando com Honório Abreu. E está sendo criado um site com o mesmo título, Estudando com Honório Abreu, onde lá vai estar compilado todo esse material dele, tá? Nós estamos, de alguma forma, ajudando o pessoal que tem esse material. Mas vamos lá, Gênesis. Então, uma das referências que o Honório dá para a gente estudar o plano espiritual, e a gente não tem como aprofundar tudo muito hoje, por isso que a gente vai ter uma outra reunião para falar sobre plano espiritual, e a gente pode entrar numa dessas passagens. Mas olha só, ele vai falar sobre Enoque, que é o bisavô de Noé. É um descendente direto de Sete, que é um dos filhos de Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles tiveram 3 filhos, viu, gente? A gente só fica com Caim e Abel, mas tem os 7, né? Não são 7, é a 7, uma pessoa. E aí vai falar de Enoque. Olha que interessante. Está lá em Gênesis, capítulo 5, né? 5, versículo 22 e 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém ou Matusalém. É a mesma pessoa, só que a grafia é diferente, dependendo da tradução. Depois que gerou Matusalém. Então andou Enoque com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque, junto com o profeta Elias, são duas personagens que não morrem, né? Eles desaparecem, eles somem. Some assim, o corpo, né, gente? Porque quando ele tinha 65 anos de idade, é que ele, o corpo some. Mas e depois disso ele ainda passa 300 anos com Deus. Olha que coisa interessante. E engraçado que mesmo nesses 300 anos ele gera filhos e filhas. Só a doutrina para explicar essas coisas. Claro, nós temos a explicação dos aqueles que estudam, né, os estudiosos da Bíblia, enfim. Mas a doutrina mostra para a gente que não tem cor, não tem como gerar, né? Não tem como. Tem gente que fala até em gestação no mundo espiritual, gente. Teve uma época disso aí, viu, gente? A doutrina espírita tem uns negócios meio assim, aparece de tudo, né? Reencarnação no mundo espiritual. Como se gestasse lá, gerasse, gestasse e lá reencarnasse no mundo espiritual. Está falando de mundo dos espíritos, não é corpo de carne. O termo é reencarnação, é reencarnar num corpo, né? Enfim, não estou falando de outros mundos com corpos mais sutis, não, porque aí é corpo. Estamos falando do mundo espiritual. É uma doideira. Mas, enfim, isso é impossível. Mas ele gerou filhos e filhas, né? O que ele poderia ter gerado, né? De filhos, de filhas, de descendência espiritual? Porque ele estava no mundo dos espíritos, tá? Mas aqui é só para chamar atenção para esse ponto de que Enoque, que viveu 65 anos encarnado, some, fica com Deus, anda com Deus, mais 300 anos. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Isso é um simbolismo. Inclusive, tem uma relação com o número de dias do ano.
Então, tem uma relação. 365 anos, 365 dias, tá? Mas o fato aqui é que ele some e vai para algum lugar. Então, existe algo em outro plano, né? Em outra frequência, em outra vibração, para onde Enoque foi, porque Enoque não só foi, como ele ainda ficou atuando durante 300 anos com Deus, tá? Então, existe algo. E lá desde o início, em Gênesis, por exemplo, já falava de um plano diferente. Agora, o que que é isso? Que plano é esse? Como é que isso funciona? Como é que isso se dá? Vamos seguir aqui, adiante. Vamos dar um pulo lá, né, para as cartas de Paulo, lá em Hebreus, e o Paulo fala assim, lá em Hebreus 11:5, falando ainda do Enoque. Ele lembra o Enoque, porque Paulo está falando para os hebreus, tá? Ele está falando para ele. Conta o nosso querido Emmanuel, né, que Paulo não escreveu nenhuma das cartas. Ele ditou, né? Apenas uma ele escreveu. Tá aqui, tá lá no livro Paulo e Estevão, gente. E foi a carta aos Hebreus, porque ele disse: não, para o meu povo, deixa que eu escreva. E escreveu no grego clássico. Então, essa foi a carta que ele escreveu. É, e Paulo vai falar assim, em Hebreus: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes de sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, Paulo não fala uma, nem duas, ele fala 3 vezes que Enoque foi trasladado para não experimentar a morte. Porque lá no final ele fala, ele já tinha alcançado, né, um testemunho, uma fé, né, uma crença, um estar com Deus, né, que mereceu isso. Isso é, isso dá um estudo muito legal, dá uma pesquisa muito boa, né, o estar com Deus e não morrer. A gente já falou sobre a morte, sobre a desencarnação, encarnação, desencarnação. Emmanuel diz que, a rigor, o cristão só conhece um tipo de morte, que é o da mente culpada pelos erros do passado. Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no item reencarnação. Então, ele não experimentou a morte. Olha que coisa interessante. Olha, Emmanuel ia nos ajudando, né? Mas ele foi trasladado, gente. Trasladado para onde? Como é que é isso? Sai de um lugar, vai para outro, ninguém nunca mais o viu? Como é que ele foi? Se traslada de um lado para o outro, vai daqui e vai para lá, mas onde é que ele está? Se não está encarnado, mas continua existindo, é a mortalidade da alma, né? Então foi para algum canto, tá? Então é isso. E o Paulo reforça 3 vezes. Vamos seguir. Deixa eu ver se eu estou aplicando. Lá em Lucas, temos assim um relato, né? Falando aqui da passagem do Lázaro e do rico. Tem a passagem toda e tudo mais, mas a gente trouxe só esse pedacinho aqui para a gente contextualizar. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso aqui é Jesus falando, contando a parada. E morreu também o rico e foi sepultado. Então vamos por partes. O mendigo, Lázaro, né, que vivia mendigando lá na mesa lá do seu senhor, que era o rico, morre. Os ricos nunca atendia o lado, mas ele morreu. E depois morre também o rico. O mendigo, Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio do pai Abraão. Abraão estava em algum lugar. E ele foi. Morreu também o rico, e o rico foi sepultado, gente. Morte, né? Ele ficou sepultado também em algum lugar. E no Hades,
muitos chamam de inferno, muitos chamam de, né, de um lugar diferente, ou seja, nós temos uma localização aqui, algo geográfico, né, que não é físico, não está aqui na Terra, está em algum lugar. No Hades, esse rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, nós estamos falando aqui, já em Lucas, aqui, Jesus contando de que nessa determinada morte, e das parábolas, o único que é nominado é Lázaro, todas as parábolas, né? Ele cita apenas o nome em Lázaro, falando de Lázaro aqui no, nessa passagem. Que existem, então, alguns lugares. Hades, o rico, avarento, Abraão, no outro, eu estou fazendo uma distância aqui mais alta, porque a passagem fala que existia um abismo entre o rico e Lázaro e Abraão. De modo que, olha como é que está escrito lá, de modo que Lázaro não podia ir até o rico e nem o rico ir até Lázaro. Olha que coisa interessante. Então, nós estamos falando que existe algo diferente do plano material. Se existia uma perspectiva de vida futura, existia também um plano diferente, que Jesus já falava. Há muitas moradas, habitação na casa do Pai, mansão, a gente estudou isso aqui. Na mansão ou na morada do Pai existem vários cômodos. Então, existem outros lugares que não na terra. Tá? Então, temos aqui em Lucas essa passagem que é belíssima. Isso aqui dá um estudo, dá um seminário, é um negócio fantástico, tá? Vamos seguindo, porque só são pinceladas para a gente, na próxima reunião, pegar essas passagens e dar uma aprofundada a mais, tá? Também em Lucas 16, a gente vai ver. Ah, desculpa, a continuação está aqui, ó, eu pensei que eu não tinha colocado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Ou seja, isso é Abraão falando, né? Deixa eu ver se tem uma continuidade aqui. Acho que não, aqui já é outra. É muito interessante essa passagem aí, que Abraão conversa, o pobre do rico fala assim, então tá, já que eu não posso ir até vocês, vocês a mim, pede para Lázaro ir lá avisar para meus familiares. Ó, familiares, hajam direito, porque olha onde é que eu vim parar, né? E aí o Abraão fala, não, eles têm os profetas, têm a Moisés, que recorram a eles. Já está tudo falado, escrito, vocês não estão entendendo? Olha onde é que você vai parar, onde é que vocês pararam. A passagem é belíssima, mas vamos seguindo, ó. Em Lucas 24, 51 e 53, tem também uma outra passagem, diz assim, ó, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou dele e foi elevado ao céu. Isso é Jesus. No último capítulo, nos últimos versículos do livro de Lucas. Depois que Jesus reaparece a dois discípulos no caminho de Emaús, em que ele conversa, eles não reconhecem, só depois é que vai reconhecer. E Jesus fala aos seus discípulos, e no finalzinho, Jesus é elevado ao céu. E acontecia que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando-os, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E termina o Evangelho de Lucas. Qual o ponto aqui? Jesus. Jesus foi elevado ao céu. Ao céu. Então, este plano espiritual, para muitos cristãos, é o chamado céu. Ah, fulano foi para o céu. Paraíso. Pode escolher o nome que vocês quiserem. Está lá na Bíblia, escolha. Paraíso, céu. Jesus foi para lá.
foi alçado, elevado. Então existe um lugar diferente. Que Jesus foi. E ele disse que quando fosse a preparar lugar, vocês não podem ir comigo agora, mas eu vou, voltarei, levarei vocês comigo. Senhor, nós sabemos onde é. Mostra-nos o caminho. Vocês estão há tanto tempo comigo e não sabem o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. É assim que Jesus fala. Então tem um lugar, gente, tem um lugar que na doutrina espírita a gente chama de mundo espiritual ou plano espiritual. Vamos seguindo, gente. E tem muito assunto. Em João 6,62 fala assim: Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então Jesus fala, ele estava nesse plano e ele veio e ele voltava, e iria voltar. Então Jesus já comentava sobre esse plano, esse local, de onde ele veio, esteve conosco e ele voltaria para lá. Em João também 7, 33, 34, disse depois Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. A gente pode fazer uma série de ilações aqui. Uma dessas é: vocês vão procurar até meu corpo, vocês não vão achar que o corpo de Jesus, olha, deu um jeito de sumir comigo, né? Vão me buscar, mas não vão me achar. E onde eu estou, que eu vou voltar para o Pai, vocês não podem agora. Calma. Ainda em João, continuidade, né? Disseram, pois, os judeus, uns para os outros: Para onde irá este que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Será que ele vai sair daqui, vai para longe? Lá qualquer distância maior era distância, né, gente? Ele estava ali, naquela Palestina ali, mas fora dali era muito longe. Então, será que ele vai sumir, mais aqui encarnado ainda? Que palavra é esta que diz: Buscar-me-eis e não achareis? E onde eu estou, vós não podeis ir. Mundo espiritual. Em Efésios, Paulo diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os para cumprir todas as coisas. Lá em Pedro, primeira epístola, ele diz assim: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Onde está Deus? Mortificado, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Nós, espíritos em prisão. Continua Pedro aqui, a mesma passagem, os quais em outro tempo foram rebeldes, como a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, gente, se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. E finaliza Pedro, o qual está à destra de Deus. Existe um local, né, entre aspas, um lugar, vamos colocar assim, em que Jesus está, iria, prepararei lugar junto a Deus para nós, havendo sido sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. E finalizando aqui com Paulo, segundo ao Coríntios, ó, aquela famosa passagem que a gente peça muito. Alguém levantou a mão, né? Estou vendo aqui, Denise, é isso mesmo? Ou foi? Acho Teve que uma mãozinha não. levantada. É, teve uma mãozinha, mas tudo bem, vamos lá. Não Aquela vi, não. famosa passagem de Paulo: Conheço um homem em Cristo há 14 anos, está falando dele mesmo. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, olha o paraíso aí, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Gente, Paulo falou isso.
e ele disse que o que foi visto não é, não é lícito se falar, que foi arrebatado. Graças à doutrina e ao Emmanuel, a gente sabe para onde ele foi, sabe com quem ele se encontrou. Se encontrou com Gesiel, nosso querido Estevão, com Abigail, numa primeira vez. Foi lá que eles disseram, Abigail falou assim, olha, vai, te prepara, vai para Roma. Lá tem tarefas a cumprir, mas seja feito o que Deus quer. Em outro momento, ele encontra fadigado, numa estrada, dorme, sonha, é elevado e encontra com Abigail. E ele faz aquelas perguntas mentais e Abigail responde para ele: ama, espera. Não, ama, trabalha, espera e perdoa. Está lá no livro Paulo Estevam, de Emmanuel. Então, Paulo fala desse terceiro céu. Nós vamos ver sobre o céu aqui agora, já já, tá? Lucas fala assim também. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquela passagem do bom ladrão, né? Que ele estava no meio dos dois lá crucificado. Um fala: ah, não é, tu és o Salvador? Salva-te mesmo aí, vai. E o outro fala: te cala, ele não tem pecados e a gente tem. A gente está aqui porque merece. Senhor, tem de piedade de mim, lembra-te de mim. E ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, olha aí, existe um lugar. Existe um lugar. Vamos lá. Aqui no nosso dicionário bíblico de Wycliffe, indo lá no verbete céu, a gente vai ver aqui, são 3 slides aqui falando do assunto, tem muito mais coisa, mas a gente trouxe algumas coisas aqui. Do ponto de vista teológico, sem dúvida, o uso mais importante da palavra céu é com referência ao campo invisível, do qual o visível pode ser simplesmente o limite mais próximo do homem. Este é o céu que é que é mais bem descrito como uma moradia de Deus. Então, do ponto de vista teológico, vamos lá, fazendo, né, uma explicação do que está escrito aqui. O céu, ele seria um campo invisível, mas do qual o visível nosso pode alcançar até determinado limite. Então, é um negócio que é invisível, grande, mas aquilo que a gente pode enxergar dele de céu barra paraíso é o que a nossa vista alcança. Entendamos vista da seguinte forma, do nosso entendimento, o que nosso entendimento alcança. Então, é um negócio que é invisível e longo, que a nossa visibilidade curta enxerga até certo ponto. Continua. Antes da era cristã, os judeus dividiam o céu em 7 diferentes estratos. Olha aí. Uma noção que não tem base nas escrituras. Embora Paulo diga ter sido arrebatado até o terceiro céu. Sem dúvida, o apóstolo está falando do céu, que é o lugar de moradia de Deus, e dos mortos abençoados. Gente, isso aqui é uma turma de cristãos estudiosos, né, que não tinham conhecimento ou os princípios da doutrina como base, né? Então, 7 níveis de céu. Paulo esteve no terceiro, quer dizer, ainda tem muito mais, né? E que eles acham que é ali onde Paulo ficou tão elevado que eles acham que ali é onde é a moradia de Deus. E os mortos abençoados vão para lá. A doutrina espírita explica para gente que não é bem assim. Está no rumo, mas não é bem assim. O fato de ele usar a expressão terceiro céu significa que ele estava falando ou do céu, no seu caráter mais exaltado, ou do céu que é alcançado pelas almas dos abençoados depois que eles passam pelas 2 regiões inferiores da atmosfera e do espaço que contém os corpos celestiais. Então, uma mistura meio, né? Tipo, onde é que está? Estratosfera, ionosfera, corpos celestiais, eles estão ali, não estão? É físico, é espiritual? Mas se não é o céu pleno, é no mínimo um lugar bom, porque ele falou que é legal, que eles teve uma experiência muito boa. Agora, gente, vamos adentrar na doutrina espírita. Vamos passar rapidamente algumas perguntas aqui, porque estamos no livro dos Espíritos, então é fácil depois a gente consultar. Mas vamos lá. Kardec,
A pergunta 84. Os espíritos, com Ezinho maiúsculo, são os espíritos já com a consciência desenvolvida, né? Um ser consciente, um ser, princípio inteligente individualizado. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Opa! Então, as coisas que estão no Velho Testamento, no Novo Testamento, já começam a fazer um sentido. Então, existe um mundo dos espíritos. Ah, pensando aqui, então, já sei onde é que o rico lá da parábola foi. O Lázaro, o mendigo, foi. Ah, então acho que é muito provavelmente para aí que o Enoque foi, que o Elias foi. Continua. Qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Kardec já preparando nosso espírito para o que viria aqui. Sabe nas perguntas. Então, existe o mundo dos espíritos. O mundo corpóreo eu sei que tem, eu estou nele. Qual que é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Ele preexiste e sobrevive a tudo. O plano espiritual, gente. Esse cara é o principal. É o verdadeiro. Aqui é uma mentira? Não, não é nesse sentido. É uma cópia. Uma cópia, é uma escola, é um hospital, aquilo tudo que a gente já vem estudando, né? Então, o mundo espírita preexiste e sobrevive a tudo. Antes desse mundo material aqui que a gente está frequentando agora, o mundo espiritual já existia. E mesmo que esse mundo aqui acabe, imploda, faça, esse mundo espiritual vai sobreviver a tudo. Kardec continua. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, o mundo material, gente, corpóreo, nem precisaria ter existido. Nunca. Não ia mudar em nada o mundo espiritual. Eles são independentes. A gente já sabe que o mundo espiritual não acaba, então o mundo corporal pode acabar porque ele é independente. E não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro, o mundo espiritual com o mundo corporal. Pergunta ainda a Kardec: os espíritos ocupam região circunscrita e determinada no espaço? Eles estão no céu? Estão no Hades? Estão no inferno? Estão no umbral? Estão aonde? Eles estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. A barreira, olha o abismo aí, né, existente entre Lázaro e... É porque tem um complemento dessa pergunta que eu só botei o final. Então, estão por toda parte, mas eles não podem ir a toda parte. Existem regiões circunscritas nesse sentido, interditadas, vamos colocar assim, vamos tirar circunscrito, né? Aos menos avançados. Vamos seguir, que Kardec ainda tem coisa para falar para nós. Na pergunta 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Essa é fácil. Pergunta de vestibular espírita, né? Ele volta a ser espírito. Então, nós temos um corpo, uma alma, um perispírito junto. Então, o espírito encarnado a gente chama de alma. Por isso que a gente tem que amar a Deus de toda a nossa força, de toda a nossa alma, porque é plenos. A gente tem que estar com todo o poder econômico, físico, intelectual, de coração. É a alma encarnada, é com tudo. Quando desencarna, o que é que acontece? Volta a ser espírito. O que é que não tem ali com ele mais, depois da morte? Um corpo. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Temporariamente, deixamos o mundo espiritual, encarnamos, nossa alma, trabalho, tudo mais, desencarnou, voltamos para este mundo que existe.
esse mundo espiritual, esse plano espiritual. Na 159, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Olha que coisa interessante. Tá, desencarnou, morreu, né? Foi para o mundo dos espíritos, e aí? Depende. Qual que é a sensação? Depende. De quê? Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Essa é a diferença. Essa é a diferença, porque um tem culpas, tem é, males a reparar. O justo tem menos mal, às vezes quase nenhum, a depender. Essa é a diferença moral entre as petições. O poder moral que mentores espirituais têm, gente, seria desse tipo aqui, de não recear nenhum olhar perquiridor, porque não tem tanta culpa carregada. Então, a depender, se fez o mal, olha o homem rico da parábola. Olha como é que ele se sente, com vergonha, muitas vezes, no primeiro momento. E olha o Lázaro, o mendigo, níveis diferentes, no mesmo mundo espiritual. O que é a alma, então, nesse intervalo das encarnações? Pergunta de vestibular espírita, hein, gente? Não tem vestibular espírita, não, gente, mas é uma pergunta que a gente é muito corriqueira. O que que ele é? Um espírito errante, que erra muito. Sim, erra, mas não é erra no sentido de pecado, de erro, mas sim no sentido de vagueia. Está entre, eh, desencarnou, vai reencarnar, esse espaço é a erraticidade. Espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. Ele não aspira a uma nova reencarnação, não somente, a um novo destino, que pode muito bem ser reencarnar. E ele fica esperando. Nesse intervalo de encarnações, ele é um espírito errante. A erraticidade é por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos. Então, se está entre encarnações, esperando ali uma nova oportunidade, um novo destino, ele é inferior. Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então, no mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, o espírito é livre da matéria. Pode ser um bom espírito, pode ser um espírito ruim, mas se ele precisar reencarnar, ele é um espírito errante. Vários mentores, né, dos livros de André Luiz, muitos deles têm que voltar a reencarnar, enfim. Espíritos errantes estavam na erraticidade. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Olha que pergunta interessantíssima, né? Então, existe o mundo espiritual, existe o plano espiritual, a depender, no instante da morte, como é que a pessoa está, depende do que ela fez em vida. Mas e como é que ela é recebida? Vamos lá, vamos falar. Recebida, gente. Tem, tem mais gente do lado de lá. Como é que ela é recebida? A do justo, como é que essa alma é recebida? Como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal, como um ser que se despreza. Um ser que, muitas vezes, quem vai recebê-lo são pessoas que pensam como ele, que pensam como ele, estão na mesma sintonia, mesmo nível de pensamento. A recepção de um ente que é justo, ou que alcança um grau de justeza, de justiça, ela é diferente, é festa. Está sendo esperado. Até aquela pessoa que é má, ela vai para regiões em que a- até o desprezo chega a ser maior do que a surpresa da chegada dele. É interessante.
E a gente vai ver isso muito nos livros de André Luiz. Vamos seguir, ó. 969. Última pergunta aqui, que eu acho que é do Livro dos Espíritos. Vocês têm mais algum? Acho que a resposta aqui é longa. O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus, no seio de Deus, e ocupados em lhe cantar louvores? Então, vamos pegar Abraão simbolicamente como Deus, né? O Lázaro foi para o seio de Deus. Em algumas passagens a gente vê, vou estar com o Senhor, né? Vou estar com Deus. O que a gente deve entender? Pergunta de Kardec. Quando diz que esses espíritos puros estão reunidos lá no seio de Deus. É uma alegoria para dar a ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, pois o veem e compreendem. Então é uma alegoria. Quando está no seio de Deus, é como a dizer assim, olha, é porque eles já têm uma ideia, uma compreensão maior de Deus, estão mais próximos dele, porque cumpriram a vontade dele. Estão falando de espíritos puros, né, gente? Espíritos puros. Mas, como tantas outras, não se deve tomar essa expressão ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta. Olha lá, fala cantar louvores no seio do Senhor. Olha que interessante a resposta dos espíritos. Desde o grão de areia, na natureza, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Então não é que a gente vai ficar do lado de lá, puros espíritos, tocando harpa e entoando louvores a Deus. A gente, puro, vai estar fazendo a vontade de Deus, porque a gente reconhece o poder, a sabedoria e a bondade dele. No mundo dos espíritos, hein, gente? Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona. E mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Deve ser uma coisa muito ruim. Deve ser. Ficar tocando harpa lá o tempo todo, deve ser monótono. Eu acho que deve ser. Está dizendo aqui. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isto já é um gozo. Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e a empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso de outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo, uma alegria. Vamos avançar? Por quê? Dos livros e da literatura espírita, sim, gente, eu comentei no começo. Kardec trouxe muita coisa que ele próprio depreendeu e anotou, que os espíritos trouxeram. Na Revista Espírita tem várias passagens falando do mundo espiritual. A gente já comentou aqui, quando falou dos vários mundos habitados, falamos da casa de Mozart em Júpiter, está lá na Revista Espírita. Então já tem uma ideia, tem uma casa no mundo espiritual, é assim. Como é que é? A de Mozart tem os símbolos lá da música, né? Das partituras, e do lado deles tem a casa de Cervantes, tem um lago, tem um rio, tem uma planície. Olha que coisa interessante. Aí vem André Luiz, através do Chico, no livro Nosso Lar, e rasga totalmente os véus, porque ele começa a contar detalhes de um mundo espiritual ou de um plano espiritual que ele encontra. Gente, Emmanuel, ele não joga palavras ao vento. Tudo dele é muito perspicaz. Ele começa o livro Nosso Lar falando em novo amigo. Essa é a introdução que Emmanuel faz, depois André Luiz faz uma outra. A gente tem um livro, eu não consigo lembrar dele aqui agora, o título, né? Mas um livro psicografado pelo Wagner Gomes da Paixão, de João Lúcio, que é uma das encarnações aí do irmão do Honório Abreu, e ele conta, né, nesse livro que Emmanuel e Bezerra de Menezes foram procurar André Luiz
e passaram essa tarefa, missão para ele de ser o repórter, né, entre aspas, assim, do além, contar as experiências dele. É engraçado que no filme Nosso Lar a gente vê Emmanuel, muito engraçado. Cinema, viu, gente? Cinema. Primeiro filme Nosso Lar, né? Hollywood. Hollywood brasileiro. Vê um Emmanuel surpreso quando, ao final, o André Luiz escreve um livro escrito Nosso Lar. Enfim, coisas de cinema. Mas o fato é que Emmanuel chegou com Bezerra e convidou André Luiz para esse trabalho. Um novo amigo. André Luiz não era do meio, não, gente. Ali chamou André Luiz para ser esse contador de histórias, né? Do lado de lá, tá? Então, André Luiz, gente, tem uma tarefa. Gente, não pense que a obra de Chico foi solta, tipo, André Luiz foi lá e quis falar. Tudo coordenado por Emmanuel. Tudo. Emmanuel, que procurou os grandes poetas para que mandassem o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, pelo Chico. Tudo coordenado pelo Emmanuel. Vejam a envergadura espiritual de Emmanuel, gente. Não é pouca coisa. Não diminuam Emmanuel. Não diminuam. Nem queiram encarná-lo, porque ele não está encarnado. Tá? Não queiram encarná-lo para ele acabar com o trabalho dele. Esqueçam isso. É uma envergadura espiritual que a gente não tem noção. Tá? Mas, enfim, vem André Luiz no nosso lar e traz uma série de coisas. Eu trouxe só algumas coisinhas aqui para a gente pincelar, porque a gente vai continuar esse estudo depois. Em nosso lar, Elisa está explicando uma série de coisas, mas o título é Explicações de Elisa, mas eu vou falar o que André Luiz diz aqui, ó. Ó o que ele falava. Está lá no capítulo 7, né? Comecinho, ele já estava lá se recuperando, já estava melhorzinho lá. Aí ele fala: deleitava-me agora, André Luiz falando, contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas, lá do hospital espiritual que ele estava. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares, fartos e jardins deliciosos. Desculpa, pomares fartos, né, e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. Então, olha a paisagem que André Luiz encontra em Nosso Lar, que é uma colônia transitória, próximo à Terra, na bem da verdade, na crosta da Terra, num umbral. Se no umbral ele encontrou essas coisas, imagine nos mundos outros, espirituais e celestes que existem por aí, tá? Ainda ele fala assim, ó, a pequena distância alteavam-se graciosos edifícios. Olha o que tem no plano espiritual. Alinhavam-se espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada. Todos tinham flores. Destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas de muros, por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares, e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Olha que lindo que André Luiz, ele cita várias coisas, né, ao longo do livro, mas eu trouxe essa passagem aqui. No capítulo 10, Lísias vai falar para ele sobre o Bosque das Águas. Ele convida o André Luiz a ir ao Bosque das Águas, lembrando toda semana os espíritos nossos lá eram, em bom sentido, obrigados a descansar, a repousar. Muitos ficavam em casa, outros iam para o bosque, onde lá se encontravam, né? Chegados ao extenso ângulo da praça, para ir para o bosque, e o generoso amigo acrescentou, Lísias fala para André Luiz, esperemos o aeróbus. Nota né? Tem uma notazinha da editora. Um carro aéreo. Nós estamos falando de 1900
40 e pouco, gente. 39, 40, enfim. Era um carro aéreo, já existiu o avião, claro. Mal me refazer da surpresa, diz André Luiz, quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, então o carro chegou, desceu até eles, à maneira de um elevador terrestre. Examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enormes comprimentos. Ele só conhecia o aço, né, gente? Ferro, né? Parecendo ligada a fios invisíveis. Ele era enorme, ligados a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Então, eram anteninhas, anteninhas, como se estivessem ligados a fios invisíveis. Ele conhecia o bonde, gente. Ele conhecia o bonde. Existia eletricidade na época, quando ele estava encarnado. O bonde ligado por cabos elétricos, né, tal. Mais tarde, confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do serviço de transporte, trânsito e transporte. Então, ele conheceu a fundo, só não explicou mais depois, mas ele entendeu e visitou onde é que fabricavam aqueles carros lá em nosso lar. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Plano espiritual, mundo espiritual com perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. O rio é um capítulo à parte, viu, gente? Quem lê Nosso Lar tem que ler, viu? É um capítulo à parte. Quando Lísias vai explicar o porquê do rio que desemboca na terra. É muito interessante. É muito interessante. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste. Enfim, estradas largas, plantadas a espaços regulares, árvores frondosas, a maneira de pousos deliciosos, claridade do sol, bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Então, Bosque das Águas, quem quiser ler mais um pouco, está aí a referência. E aí tem um capítulo que é sobre umbral. Aí eu trouxe para a gente conversar também rapidamente. Umbral, ele foi resgatado do umbral, se fala muito no umbral. O André que cunhou né, esse termo para a gente, trouxe para nós. O umbral, continuou Lísia solista, começa na crosta terrestre. Começa aqui, gente, onde nós estamos. O mundo espiritual, o plano espiritual está aqui, entre nós. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quem quer entender o que é umbral, leia este capítulo. Começa aqui. E o que é uma zona obscura daqueles que não quiseram cumprir os deveres sagrados? Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Olha lá, eu estou me vendo. Poxa, eu fazendo minhas promessas do lado de lá, né? Entretanto, ao recapitular experiências do planeta, estou encarnado, véu do esquecimento, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. É muito difícil para ele fazer. Ele se sente assim, não dá, não vou conseguir. Aí vou procurar aquilo que satisfaz o meu egoísmo. Esse é o resumo, gente. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Porta. E o umbral da porta? Os umbrais da porta. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Até quando a gente vai ficar esperando para passar nessa porta, para atravessar, né, rumo ao sagrado, continente sagrado da união com o Senhor? Aquele que se esquiva das obrigações, isso é adiado indefinidamente. Por que indefinidamente? Porque vai depender da gente. Na hora que a gente se dignar a
cumprir com nossos deveres e obrigações perante Deus, aí já começa o caminho para ir para essa porta. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na terra. Concentra-se aqui tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note que, André Luiz, né, note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar esse tal departamento em torno do planeta. Existem legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes. Olha que interessante. Que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Meu Deus. Então, o umbral começa aqui, entre nós, porque nós somos essas almas, muito provavelmente, né? Estou falando por mim, viu, gente? As mulheres, eu acho que estão todas salvas já. Irresolutas, ignorantes nós, eu, mas nós não somos suficientemente perversos, tá? Para ser enviado a ambientes de recuperação. Então, o umbral não é um ambiente desse, um ambiente às vezes mais pesado, mais trevoso, tá? A gente não é tão perverso assim quando vai para o umbral para ter que ir lá para as zonas mais trevosas. Mas, em contrapartida, a gente não é bastante nobre para ser conduzido a planos maiores. Olha que coisa. O umbral representa fileiras de habitantes, desculpa, representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Então, gente, quando a gente fala que a gente cria nosso inferno, ou ele começa aqui mesmo, não estamos exagerando, porque o umbral, essa região, a gente tá com ela de braços dados. Basta ler André Luiz. André Luiz, quando ele foi tentar livrar um acontecimento no livro Sexo e Destino, ou é no livro Ação e Reação, acho que é no Sexo e Destino, acho que é Sexo e Destino, ele diz que não encontra, ele saiu desesperado em espírito, tentando influenciar algumas pessoas para que fossem socorrer alguém. Não encontrou uma alma com, assim, aberta para poder captar o que ele falava. E não é para ser médio ou não ser médio, gente. É com coração bom para poder, de alguma forma, intuitivamente, ser direcionado para ajudar naquela situação. É uma coisa impressionante. Por quê? A gente vê no livro de André Luiz. A gente está aqui fumando, acha que está fumando sozinho. Bebendo, acha que está bebendo sozinho. Falando mal dos outros, sozinho, pelo não múltiplo. Dizia Paulo de Tarso. E o Arnaldo Rocha, marido de Meimei, repetia até os últimos dias da vida dele. Uma legião de testemunha vos acompanha. O umbral, o mundo espiritual, começa aqui na crosta, porque o umbral faz parte disso. Tá? Gente, é muito assunto. Trouxe algumas referências aqui que eu, né, fiz questão de pincelar, mas nós temos aqui, ó, as referências evangélicas, algumas, para a gente aprofundar. Doutrinárias, Revista Espírita, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios. Gente, é o primeiro capítulo do Livro dos Médios. Há espíritos? Kardec, gente, é uma sapiência, um negócio impressionante. Ele começa a construir. Há espíritos? Faz toda uma demonstração lá, né, racional, e é para dizer, há espíritos. Se há espíritos, ele fala, eles não podem se comunicar conosco? Aí ele fala da mediunidade. Se há espíritos, pode se comunicar onde eles estão. Gente, Kardec, o nosso ilustre Kardec, que alguns teimam dizer que ele está ultrapassado. Pelo amor de Deus, a gente não conseguiu entender ainda. Obras subsidiárias.
Leon Denis, Depois da Morte, A Vida no Espaço, tudo mais. André Luiz, com Nosso Lar, vários capítulos. Os Mensageiros, vários capítulos. Obreiros da Vida Eterna, a coleção inteira de André Luiz, né, gente? Libertação, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos continua aqui. Opa! André Luiz, e A Vida Continua. Gente, A Vida Continua é um livro fantástico. É um negócio, um umbral, uma colônia que está mais perto da gente, que é uma coisa impressionante, que eles nem sabem que estão desencarnados. Para eles, para alguns lá estão na colônia. Então assim, num retiro. Me internaram aqui porque minha família me internou aqui. Eles vão até numa cidade, porque lá tem uma reunião mediúnica que conversa com os encarnados. Olha que coisa doida. André Luiz traz tudo isso para a gente no livro E a Vida Continua. Muito fantástico. E a nossa querida Ivone Pereira, gente? Quer falar de lugar circunscrito? Pior do que um. Vou dizer pior, mas tão forte quanto um umbral? É um vale dos suicidas. Sabe? É um mundo espiritual ali, um plano espiritual muito dolorido, muito dolorido. Que quem lê aquilo, quem tem uma noção, quem minimamente dá um valor à vida, não parte para uma saída como o suicídio. E a Ivone, por ter sido suicida em algumas existências, nessa encarnação última como Ivone, teve uma missão belíssima de tratar do assunto e trazer o livro Memória de um Suicida, que ficou engavetado mais de 30 anos. Sabe, a gente não toma uma atitude, uma saída como essa, porque não é fácil. Um livro escrito por Camilo Cândido Botelho, tá? Esse é o pseudônimo, que já teve outro também, de um escritor português que se suicidou. É muito interessante, gente, para ler esse assunto e falar do assunto, tá? Então, meus queridos amigos, é o que a gente tinha para o momento. E semana que vem a gente aprofunda mais, não é isso, Denise? E vamos em frente, que ainda temos alguns bons assuntos aí para tratar até o final do ano, viu? Agradeço muito a atenção de todos. Denise, assume daí. Não suma, Excelente, Xaxá. assume. Boa noite. Nossa, foi excelente hoje, porque esse tema plano espiritual, assim, é tão bacana, né? É consolador, é, e é muito bonito. E temos muitas coisas escritas, trazidas, né, pelos espíritos. É muito bonito, é muito consolador. E o Evangelho também nos traz muitas passagens relativas que vão explicando essa questão não só da vida, mas como também do plano espiritual. Então foi excelente nossa aula de hoje, muito boa, Xaxá, como sempre, sabe? Apesar da gente já estar no nosso horário, né? Eu vou encerrar com, né, que alguém gostaria de fazer uma oração de encerramento, e em seguida vou trazer algumas notícias, que aí a gente para a gravação e continuamos com algumas notícias e avisos, tá? Dos próximos estudos e do ano que vem, tá? Alguém gostaria de fazer a nossa oração final? Posso fazer. Joia, Silvia, gratidão. Vamos lá. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vamos elevar ainda mais as nossas vibrações depois desse estudo belíssimo. Apenas gratidão ao nosso amigo Xaxá, de tão inspirado que esteve por conduzir esse belíssimo estudo, que nos inspira a confiar em Deus, na vida que nos tem a seguir na nossa vida imortal. E pedimos as bênçãos aos mentores do grupo, aos nossos mentores,
aos mentores que acompanham os nossos estudos, a permissão para encerrá-lo e que possamos ter boa saúde, boa disposição para nos encontrarmos na próxima semana, e aos amigos que não puderam estar aqui presentes, que eles possam receber a luz desse encontro, que eles possam receber o nosso carinho e estar presente no próximo reunião de estudo. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Silvia. Obrigada a todos os presentes. Eu vou apenas parar a gravação para a gente conversar. Isso.